O texto que eu quero compartilhar com os irmãos é um texto que de vez em quando eu falo nos nossos cultos de terça-feira, os nossos cultos mais intimistas, mas senti desejo de voltar a ele num culto de domingo à noite, onde temos a presença de mais pessoas que talvez não me tenham ainda ouvido falar sobre isso. Lucas, capítulo 13. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13. Semana passada, quando estava em Goiânia, uma irmã me procurou, falando sobre uma pregação que ela ouviu e algo que eu disse a ela. Aliás, eu disse na pregação e foi muito importante para ela. Ela sentiu conforto, sentiu uma graça de Deus por ter descoberto algo que ela ainda não sabia. E tem sido desafiador mostrar nos irmãos certos textos bíblicos para que a gente lide com a vida cotidiana, com a vida diária, com as decisões que a gente tem. Muitas vezes nós falamos de teologia dentro dos nossos dogmas denominacionais, e com isso a Bíblia se torna um livro complicado, difícil ou então engessado. Mas eu confesso que ler alguns textos bíblicos com os olhos mais límpidos, sem as lentes denominacionais, sem estar escravizado a um sistema doutrinário, teológico, hermético, mas ler a Bíblia com a liberdade que o Espírito Santo dá e tentando entender o texto bíblico na sua simplicidade, tem sido uma experiência gratificante para mim. Esse texto que eu vou ler hoje é um texto pouco usado nos sermões, e talvez eu vá falar de coisas pouco comuns aos sermões, mas eu quero falar com liberdade a uma igreja que sabe da minha sinceridade e que há 19 anos caminha comigo, sabe muito do que eu penso e de como eu me sinto, e do compromisso que eu tenho com a Bíblia como palavra de Deus, como verdade, o Evangelho como palavra de salvação, mas também com esta igreja sabe a maneira como eu entendo a vida e como a gente caminha à luz do Evangelho. Lucas capítulo 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém. As pessoas de hoje não são diferentes das pessoas do passado. Nós queremos explicações para as coisas. Nós sempre fizemos perguntas a Deus, ou aos deuses, para aqueles que creem em muitos deuses. Por que isso? Por que aquilo? E de vez em quando os pregadores, na retórica, dizem: não pergunte a Deus por quê, pergunte a Deus para quê. No sentido de tirar algum proveito da experiência que você está vivendo. Então, ao invés de você pensar nas coisas como consequências de algo, por quê? Pense nas coisas como oportunidades que elas te oferecem. É mais ou menos aquela ideia do diagrama chinês para a crise, que é o mesmo de oportunidade. Como é que você enfrenta as situações da vida? Você pode vê-las como tragédias, você pode vê-las como problemas muito grandes, pode se sentir paralisado, ou você pode, nas circunstâncias adversas, encontrar forças e observar aquela situação de uma outra perspectiva para sair delas melhor.
Enfim, o discurso da autoajuda está presente há muito tempo, é a maneira como a gente lida com as situações da vida. E aqui nós temos Jesus falando de algo que aconteceu nos seus dias, e as pessoas estavam conversando. Alguns dos que estavam presentes, pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, vieram contar para ele algo que havia acontecido, um ato de violência feito por Pôncio Pilatos, governador romano, que nos poucos relatos históricos que temos, é apresentado de fato como um homem que usou muito a violência para impor o Império Romano na Judéia naqueles dias. Ele era um homem sanguinário, e contaram para Jesus que um certo número de homens na Galiléia estava fazendo sacrifícios, e a mando de Pilatos, os soldados foram lá, mataram aqueles homens e misturaram o sangue deles com as ofertas que eles faziam. Enfim, alguma coisa muito violenta, muito grave, muito dura de se analisar. E muitas vezes nós vivemos situações assim. A violência nos cerca. Nosso país, nos últimos dias, uma das discussões mais frequentes é como a violência ronda as casas, como a violência está ao nosso redor. E de que maneira a violência nos atinge. Embora nós sejamos de fato uma comunidade de fé que raramente temos a incidência de alguma coisa mais grave, há poucos dias falamos que devemos agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua bondade, mas nós sabemos que a gente vive num mundo que é hostil. No mundo onde crianças morrem vítimas de bala perdida. E por que esta criança e não aquela? Por que nesta casa e não naquela? Por que um acidente envolveu este carro e não aquele? Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá em Buritis de Minas, e ele contando a experiência que teve de um acidente de carro, bateu num boi a alta velocidade, mas não aconteceu nada com ele, com a família, ninguém sofreu dano nenhum, e ele estava falando da qualidade do carro, como aquilo foi importante para que ele e a família estivessem bem. E em dado momento ele falou assim, interessante que 1 minuto antes eu havia passado um carro comum, que estava com 5 pessoas, e que se eu não tivesse ultrapassado aquele carro, quem teria batido no boi seriam eles. E pouco provavelmente eles sobreviveriam, porque eles estavam num outro tipo de carro e com certeza as consequências seriam muito piores. E quase faltou ele dizer assim, graças a Deus fui eu que bati no carro. Mas ele percebeu que o fato dele ter tirado o boi da pista, violentamente, perdido seu carro, perdido dinheiro, mas saído ileso com sua família, foi melhor do que uma outra família que viria atrás, que talvez teria consequências mais adversas. É uma forma interessante de alguém olhar um acidente, de interpretar algo que aconteceu consigo e sentir até mesmo que nisso estava a providência divina, livrando uma outra família. Talvez você diga, pô, mas Deus podia fazer uma coisa diferente, tirava o boi da estrada e ninguém batia o carro. É verdade. Mas nós queremos sempre dar uma explicação para as coisas. Nós temos que justificar. Por que eu bati o carro? Por que o boi estava na pista? Ah, mas foi melhor que eu tivesse batido do que o outro. Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus pôs o boi na pista? Deus fez com que ele ultrapassasse o carro? Será que isso é Deus? Mas vejam, quando as coisas acontecem, nós sempre procuramos explicações. É como aqueles acidentes aéreos que a gente fica sempre ouvindo as histórias de alguém que perdeu o voo e o outro que, infelizmente, estava na lista de espera e acabou embarcando. Nós tentamos explicar por que a violência ceifa a vida de uns, enquanto outros são livrados. E as pessoas que foram falar com Jesus não eram diferentes da gente, eles estavam conjecturando sobre isso. E a resposta de Jesus não é uma resposta filosófica, talvez, mas é uma resposta interessante. Ele diz assim, vocês acham que aqueles homens que sofreram essa violência, a mando de Pilatos, eram piores do que vocês? Eles eram mais pecadores do que vocês? Eles mereceram isso? Vocês também são pecadores, vocês também têm que se arrepender, senão vocês também vão perecer.
E aí Jesus fala de uma outra coisa, cita um outro exemplo, para dar a mesma lição. Ele fala de uma torre que desabou, um fator aleatório, um acidente. Ninguém planeja construir uma torre para que ela desabe, e ninguém pretende ficar embaixo de uma torre esperando ela desabar. Um acidente. Mas por que aquelas pessoas morreram no acidente? Quando a torre de Siloé caiu, alguns homens estavam embaixo, 18 pessoas morreram. Vocês acham que aqueles 18 eram mais pecadores do que vocês? Vocês acham que eles eram piores do que vocês? Não, vocês também são pecadores como eles, e se vocês não se arrependerem, pode acontecer com vocês. E assim nós poderíamos listar essas tragédias que acontecem. Há pouco tempo, o terremoto no México, mais de 200 pessoas morrem. Por que elas? Por que o prédio que elas estavam? Por que Deus não as tirou do prédio? Por que alguns sobreviveram entre os escombros? O atentado terrorista recente em Nova York, um motorista insano, radical, pega seu carro e atropela alguns ciclistas. Por que aqueles 5 amigos argentinos que foram fazer uma viagem para celebrar a amizade foram morrer em Nova York? Faz sentido isso? Por que eles? Nós queremos explicações para isso. Por que eles? Por que 5 argentinos planejaram uma viagem e alguns vão morrer atropelados nas ruas de Nova York por alguém num atentado terrorista? Que mundo é esse? Tem explicação para isso? Eles mereciam? Eles tinham que estar lá, era o destino, estava escrito. Nós oscilamos entre o fatalismo, de vez em quando achamos que as coisas estão escritas, as coisas estão destinadas, elas têm que ser assim, Deus quis que fosse assim. Aí tem hora que nós vamos dizer, não, o responsável é quem cometeu aquele ato, foi o motorista insano que usou o seu carro, é o responsável pela construção do prédio que não tomou as devidas precauções, é o prédio que já é antigo, não suporta terremotos, e as pessoas compraram um apartamento ali por ser mais barato, mas deviam ter pensado melhor antes de adquirir o imóvel, enfim. Por que estes e não aqueles? Por que com uma determinada família e não com outra? Jesus responde que estas coisas não têm uma resposta fácil. Todos somos pecadores, todos estamos no mundo. Talvez o que Jesus tenha dito é simplesmente o seguinte: pode acontecer com qualquer um. E nesse sentido eu gosto muito da leitura do Eclesiastes, particularmente no capítulo 9, quando o sábio vai desenvolvendo o seu raciocínio e vai chegando à conclusão que o tempo e o acaso agem na vida de todos. Não há como você determinar. Ele diz que muitas vezes o justo não colhe o fruto da sua justiça e o ímpio não colhe o fruto da sua impiedade. Isso não faz sentido, mas essa é a realidade da vida. O mundo não é coerente, a história não é coerente, as coisas não são justas. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tenta entender qual é a lógica deste mundo e a gente percebe que não há uma lógica. Quando você vê o livro de Jó, você vê um homem justo, temente a Deus, que fazia tudo o que é certo, e passa por uma provação desumana, vamos chamar assim. De fato, a provação foi desumana porque é uma guerra do céu com o inferno e Jó está no meio do tiroteio. E o livro de Jó é uma tentativa de explicar por que o justo sofre. Aí você vai ler os provérbios, para você ficar consolado, então você vai ler os provérbios, que nos 31 capítulos de provérbios, a lógica é mais tranquila, o justo sempre se dá bem e o ímpio sempre se dá mal. Mas, embora a gente leia provérbios, parece que a vida não corresponde à realidade. As coisas não são assim. E aí, a gente vai para o Eclesiastes, né? Nem Jó, nem provérbios. É o Eclesiastes, é a sabedoria, trabalhando o mal no mundo numa outra perspectiva. Nem tudo faz sentido. Nem tudo faz sentido. Então desfruta os dias bons, porque os dias maus existirão. Celebra com alegria o seu casamento, celebra o seu trabalho, come do teu pão, bebe do teu vinho, porque virão dias difíceis. Então aproveita quando a fase é boa.
porque ela não dura para sempre. É assim. A mesma Bíblia, 3 livros de sabedoria, falam dessas circunstâncias de uma forma, cada um de um jeito. E quando você vai para os evangelhos, na expectativa de que Jesus filosoficamente nos explique o problema do mal, Jesus diz que todos somos pecadores e estas coisas podem acontecer com qualquer um, nós não estamos imunes. É um desafio. Viver é um desafio. Então, vamos deixar para lá as coisas? Não. Jesus não disse isso. Jesus disse que todos são pecadores e todos precisam se arrepender. Mas ele ensinou algo. Ele ensinou a gente a orar. Ele contou uma parábola. A gente não tem como impedir que as torres caiam. A gente não tem como impedir que os Pilatos da vida cometam as insanidades e ordenem a violência. Mas a gente tem como escapar destas coisas. Há uma porta, há um caminho. E é o caminho da oração. Jesus ensina nesta parábola, um homem tinha uma vinha, nessa vinha plantou-se uma árvore, uma figueira, mas a figueira não produzia fruto, então o dono da vinha um dia chegou e disse, olha, por que essa árvore está aqui no meio da vinha, ocupando a terra inutilmente? Não dá resultado nenhum, arranca esse negócio logo. E aí o agricultor fala assim, dá uma oportunidade, me dá um ano, eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubá-la, e se ela produzir frutos ano que vem, então ótimo, nós conseguimos. Se ela não produzir frutos, então vamos fazer o que o Senhor está dizendo. A gente arranca. A nossa vida pode ser prolongada se a gente aprender a orar. Se a gente pedir a Deus mais tempo. Se a gente pedir a Deus oportunidades. E se a gente transformar essas oportunidades em coisas boas. Gente que frutifica e pede a Deus mais tempo, Deus concede. Eu, de fato, acredito que o teu dia não está decidido. Desculpe quem pensa o contrário, porque alguns vão dizer do Salmo 139, está lá escrito, todos os meus dias estavam contados. Eu sei, está escrito lá. Mas o salmista está falando claramente de uma vida relacional com Deus, de um Deus que conhece os pensamentos dele, de um Deus que sabe onde ele está, de um Deus que sabe o que ele pensa, antes que ele fale, Deus já sabe o que ele está pensando, Deus conhece o assentar e o levantar dele, Deus o encontra em qualquer lugar, ele diz que ele não pode se esconder de Deus, ele não diz que Deus está em todo lugar, ele diz que ele não pode se esconder de Deus. Não há lugar onde ele possa ir que Deus não o ache. Ele não diz ali que Deus sabe todas as coisas, ele diz que Deus sabe tudo a respeito dele. Então, quando os teólogos leem os salmos, às vezes eles fazem o salmo dizer algo que o salmo não diz. O Salmo 139 não está lá afirmando, o Senhor sabe todas as coisas, sobre todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os planetas, em todas as estrelas, em todo o universo. Deus está controlando cada partícula, não. Inventaram até um versículo para isso, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Isso não está na Bíblia, mas inventaram um versículo para reforçar essa ideia. O que o salmista diz lá é que Deus sabe tudo a respeito dele. E não há uma maneira dele se esconder de Deus. Ele ainda estava no ventre da mãe e Deus já o sabia. Ele era uma massa informe, ou seja, ele era um embrião, um ser em formação, e Deus já o conhecia. É um Deus que se relaciona com as pessoas. Esse Deus conhece os que são seus. Esse Deus habita no meio do seu povo. Esse Deus é luz para quem anda na luz. Esse Deus é verdade para quem busca a verdade. Esse Deus é presença para quem o invoca. Invocar-me-eis, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Mas para o ímpio, Deus é uma ausência. Para o ímpio, Deus está oculto. O ímpio não conhece o Senhor. O ímpio não conhece o caminho do Senhor.
Porque Deus ama o justo, mas Deus abomina o caminho do ímpio, Deus aborrece o caminho do ímpio. Se Deus andar com o ímpio, Deus mata o ímpio. Então, para a sorte do ímpio, Deus não está com ele o tempo todo. Deus fica longe dele, para que ele continue na sua impiedade. Quem sabe, nessa apartação de Deus, ele se arrepende, se converte, muda de ideia e busca o Senhor. A chance do ímpio é arrepender-se. Foi o que Jesus disse. Se você não se arrepender, vocês também morrem. Então, nesse ambiente em que nós vivemos, em que o mal está presente, nós podemos orar a Deus. Nós podemos orar a Deus para mudar a sorte de alguém, para mudar a nossa sorte. Nós podemos pedir a Deus mais tempo, nós podemos pedir a Deus uma oportunidade de darmos frutos, de realizarmos a obra de Deus, de agradarmos o Senhor. Nós podemos pedir a Deus tempo para termos uma vida diferente. Nós podemos mudar o nosso destino e podemos pedir que Deus mude o nosso destino. Para mim é uma parceria. Eu sei que Deus é soberano, o Senhor é Senhor, e quando Ele quer interferir, Ele interfere, mas Deus gosta quando a gente ora, Deus gosta quando a gente pede, Deus gosta quando a gente busca, e Deus se move à medida que nós entregamos a nossa vida para Ele. Ele poderia governar pela opressão, Ele poderia dominar pela força do seu poder e exercer a sua vontade sempre que quisesse. Mas Deus, amorosamente, se esvazia desse poder todo e decide nos servir. Para relacionar-se com uma humanidade imperfeita, Deus se manifesta em graça, em misericórdia, em amor. Ele não perde a sua santidade, mas Ele generosamente, graciosamente, prolonga os dias. É mais ou menos aquilo que Pedro escreveu. Esta terra, esses elementos, estão todos entesourados para o fogo, estão sendo guardados para serem consumidos. Mas Deus não quer que as pessoas se percam, Ele quer que as pessoas sejam salvas. Então, na sua paciência, Ele vai aguardando. Ou como disse Paulo, acerca da paciência de Deus, que não levou em conta o tempo da ignorância e suportou os pecados da humanidade até enviar Jesus, o Salvador, e formar no meio dessa humanidade pecadora um povo santo, um povo especial, um povo para chamar de seu. Quem vai entender a mente de Deus? Romanos capítulo 11. Quão insondáveis os seus caminhos, inescrutáveis, impenetráveis os julgamentos, os juízos, os pensamentos de Deus. A gente não consegue entender a mente de Deus. Mas a lógica da vida, nos convida a trazermos Deus para a nossa existência. A permitirmos que Deus haja na nossa existência. Mas não é o Senhor que é soberano? Não somos nós que somos os servos? Sim. Quando você entrega a sua vida a Deus, Ele se torna o seu Senhor. Aí se eu não entregar minha vida a Deus, você morre nos seus pecados. Deus respeita a minha liberdade? Sim. Se você quer morrer nos seus pecados, sim. Fique à vontade. Deus só quer no céu quem gosta dele. Só vai para o céu quem gosta de Deus, gente. Quem escolheu Deus. Quem não gosta de Deus vai para um lugar onde Deus nem vai. De vez em quando eu digo, o que é o céu? A presença de Deus. O que é o inferno? A ausência de Deus. O que tem de bom no céu? O pessoal fala às vezes, a leitura poética do Apocalipse, ruas de ouro e mar de cristal. Gente, rua de ouro escorrega que é um sufoco. Mar de cristal não dá para nadar. Então, o que ele quis dizer foi o seguinte, lá tudo é luz, lá tudo é puro, e o mar é limpo, não é essas praias que a gente anda aqui, lá tudo é limpo. Então tá, o céu é bonito. E a grande beleza do céu, Deus está no meio da cidade. Não tem sol, não tem lua, porque a presença de Deus enche todas as coisas. Então, qual a grande coisa do céu? A presença de Deus. Deus conosco, Deus lá
Essa é a beleza do céu. E quando nós estivermos lá, irmãos, nós estaremos com Deus. Qual a tristeza do inferno? A ausência de Deus. Não é um lugar feito para Deus, não é um lugar feito por Deus. Foi feito para o diabo e seus anjos. Então, os que se perdem de Deus, se perdem para a eternidade. Então, a gente escolhe agora qual é o nosso destino. A gente escolhe agora quem quer andar com Deus e quem não quer andar com Deus. Nós tomamos decisões acerca de Deus. Nós fazemos escolhas acerca de Deus. Nós queremos conhecer a Deus. Nós queremos nos aproximar de Deus. Nós queremos nos relacionar com Deus. Deus se aproxima de nós, Deus se relaciona conosco, Deus se revela a nós. É isso que a Bíblia fala. Aquele que busca o Senhor e busca de coração, aquele que se entrega ao Senhor e se entrega verdadeiramente, ele descobre toda a riqueza que há em Deus. É aquela pessoa que está dizendo, me dá mais tempo, não corta a árvore, prolonga os dias, para que dê mais frutos. E ao longo da minha vida ministerial, eu vi quanta gente que pediu mais tempo para viver e viveu, que pediu mais tempo para desfrutar a graça de Deus e desfrutou. E também vi gente que disse para Deus, Senhor, estou satisfeito, pode me levar, eu estou pronto para ir. E Deus abreviou seus dias. Eu tenho visto isso. Vi gente que antecipou a sua partida, porque não cuidou bem da sua vida, não cuidou da sua saúde, não cuidou da maneira como vivia, e antecipou a partida. E vi gente que prolongou a sua vida, porque cuidou bem de si, cuidou bem dos seus, fez a vida valer a pena. Eu acredito, irmãos, no poder da oração. Eu acredito no poder da entrega. Eu acredito no poder do comprometimento com Deus. Eu acredito que a santidade vale a pena. Vale a pena ser justo, vale a pena fazer o bem, vale a pena ajudar as pessoas, vale a pena pregar o Evangelho. Para poder dizer como Paulo, eu estou pronto para partir, mas por causa de vocês, irmãos de Filipos, eu creio que vale a pena eu ficar ainda um pouco mais. Que bom quando alguém pode dizer isso. E ao final escrever uma outra carta para o seu filho na fé, Timóteo, dizer, Timóteo, eu sinto que se aproxima o tempo da minha partida, eu completei a minha carreira. Eu já fiz todo o meu trabalho. Eu combati o meu combate. E eu guardei a fé, Timóteo. E a coroa da vida já está preparada, não só para mim, mas para todos que amarem a vinda do Senhor. Era um homem dizendo, agora é hora de eu ir. No passado ele havia escrito aos filipenses, estou pronto, mas ainda não quero. Em outro momento, alguns anos depois, ele escreve, estou pronto, já estou pensando em ir. Acabei minha carreira, agora é com vocês. Ou então Pedro escrevendo a sua carta, eu presbítero, eu ancião, como vocês, estou escrevendo estas coisas para que a fé de vocês não desfaleça, para que vocês continuem aí, porque se aproxima o tempo da minha partida. Pedro dizendo, eu sei que se aproxima o tempo da minha partida. Afinal de contas, Jesus havia dito para ele, quando você for velho, vão te levar para onde você não quer ir. E ele sabia, agora eu já estou velho mesmo, agora eu já sou um ancião. Então está chegando a hora de eu partir. Alguém poder decidir com Deus e falar com Deus, basta Deus. Eu lembro do meu amigo Benjamin Scheidegger, lá do Rio de Janeiro, me contando do avô dele. Aos 98 anos, disse para o neto, eu estava pensando em fazer 100 anos e estava imaginando a festa que vocês iam fazer, mas eu falei com Deus que eu estou muito cansado. Eu já quero partir, não quero fazer 100 anos. Pouco tempo depois partiu, descansou no Senhor. Um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus que atende os nossos pedidos. Um Deus que livra da morte. Porque é disso que Jesus está falando. Árvores que não dão frutos e poderiam ser cortadas, mas elas encontram um intercessor, alguém que se coloca entre elas e a foice da morte diz, não,
Senhor, dá um tempo. Então ore por seus filhos. Ore por seus parentes que não conhecem a Cristo. Ore, mas ore com sinceridade, ore com intensidade. E pregue o Evangelho, para que eles se convertam e se eles se arrependam. Porque todos são pecadores e todos precisam se arrepender. E se você não quer que algum parente seu morra sem Cristo, coloque-se na presença de Deus, interceda por ele, insista com Deus até que aquela árvore dê fruto. Mas vai fazer o seu trabalho, vá adubar, vai cuidar da árvore, vai anunciar o Evangelho, regue com lágrimas, ore, até que Deus faça que aquela árvore dê os frutos de arrependimento que agradam o coração de Deus, mas também respondem à tua necessidade. Deus, irmãos, está nos céus. Seus olhos estão postos sobre nós. Suas mãos estão estendidas. Ele pode abençoar. Deus tem poder. Deus tem graça. Deus tem sabedoria. Deus tem discernimento. Deus tem entendimento. Deus é verdade. Deus é fiel, Deus é confiável. Busquemos o Senhor, creamos no Senhor, não num Deus distante, alheio à nossa vida, mas um Deus presente, um Deus que chama a gente pelo nome, um Deus que sabe onde a gente mora, um Deus que sabe por que a gente chora, um Deus que sabe onde o nosso calo, o nosso sapato está apertando e onde a coisa está machucando. Um Deus que conhece a nossa realidade. Vamos ser verdadeiros com esse Deus. Vamos ser sinceros com esse Deus. Vamos transpor as orações protocolares em que nós ficamos falando com Deus na linguagem formal. Nós vamos falar de coração para Deus. É bonita a oração que Jesus faz no jardim. Quando ele fala para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte, será que vocês podem orar um pouco comigo? E o que ele fala para Deus? Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. Que oração é essa? É uma oração de entrega, é uma oração de rendição, mas é uma oração verdadeira. E o que Jesus pediu? Honestamente, a gente não sabe exatamente o que ele quis dizer com afasta de mim esse cálice. O que ele quis dizer? Da cruz? Pouco antes ele disse, foi para isso que eu fui enviado. Ele já havia dito, quando o Filho do Homem for levantado, ele sabia que ele ia morrer na cruz. Era da cruz que ele estava fugindo. Ou, fugindo não, né, mas pedindo que Deus o livrasse. Era dos pecados que seriam postos sobre ele. Será? Ele veio para vencer o diabo, ele veio para remir nossos pecados, ele tinha consciência da sua missão. O que Jesus quis dizer com, se possível, afaste de mim esse cálice? Eu não sei, mas o Pai sabia. Os discípulos ouviram essa oração. E eles disseram o que Jesus orou, mas honestamente, qual de nós pode com certeza dizer o que Jesus quis dizer? Qual o significado dessa frase? Eu tenho dificuldade de compreender. Mas o Pai sabia exatamente o que Jesus estava falando. E talvez hoje, se você fizer uma oração parecida com essa, dizendo, Senhor, afasta de mim esse cálice, quem estiver ao teu lado vai pensar, o que esse irmão está passando? O que será que é? Será que ele está doente? Será que é o desemprego? Deixa os outros pensarem. Mas Deus sabe o que é o cálice. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua angústia? Mas leva isso a Deus. Fala com Deus. Fala com sinceridade. Abre o seu coração. Nós não temos explicação para tudo na vida, irmãos. Nós não temos explicações para os acidentes e para a violência. Mas nós temos o caminho da oração. O caminho da oração. O caminho de quem vai a Deus na esperança de encontrar Deus. Nós não conseguimos até hoje acabar com a violência do mundo, mas nós temos que orar, pedir que Deus nos livre do mal. Nós não conseguimos evitar todos os acidentes, mas nós temos que orar pedindo a Deus que nos livre do mal, porque Deus é poderoso para fazê-lo. Eu acredito que vale a pena orar.
vale a pena pedir, vale a pena clamar, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena trazer Deus para as nossas vidas e entregar nossas vidas a Deus. Vale a pena, de fato, você abrir o coração para o Senhor e deixar que Ele se revele a você. Deus anda mais perto das pessoas que se aproximam dEle. As perguntas da teologia são sempre difíceis. E há muitas respostas, há muitas especulações teológicas. Mas a verdade está num relacionamento pessoal, profundo e sincero com Deus. Se um dia nós pudermos orar como salmista no Salmo 139, nós estaremos realizados. Se um dia você puder dizer para Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces. É porque você já se conhece e sabe que Deus também te conhece. E talvez no final você possa orar como salmista: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim alguma coisa que eu não estou vendo. Vê se há em mim algum caminho mau. E se os meus olhos ainda me enganam e me traem, mostra para mim mesmo quem eu sou. Ao invés de ver os outros, como disse Jesus, é melhor a gente tirar as coisas que estão nos nossos olhos. Pedir a Deus que nos revele quem nós somos. Oremos. Deus, vivemos dias de muitas perguntas. Por quê? Para quê? Quem? Lei de causa e efeito, teoria do caos, soberania de Deus. Há muitas explicações e há muitas perguntas. Poucas verdades absolutas se estabelecem, Senhor. Mas a maior verdade é o Teu amor que não muda. É o Teu amor que não muda. Quando caímos, Senhor, nos amas. Quando nos levantamos, o Senhor nos ama. Se estamos fortes, o Senhor nos ama. Se estamos fracos, o Senhor nos ama. Quando nos assenhoramos da nossa vida e tomamos as decisões e seguimos a nossa mente sem consultar o Senhor permanece nos amando. Quando entregamos ao Senhor as nossas questões, quando nos rendemos, quando confiamos ao Senhor as escolhas e quando dizemos: seja feita a Tua vontade, o Senhor nos ama. Não nos amas mais ou menos por isto ou aquilo, Teu amor permanece o mesmo. Mas nós, Senhor, nós podemos perceber no nosso coração, na nossa caminhada, nós podemos perceber quando nos aproximamos mais de Ti, quando nós estamos mais perto de Ti, Senhor. Tu és o mesmo, Tu não mudas. Tu estás sempre ao alcance da nossa voz, ao alcance das nossas mãos. Mas nós muitas vezes não Te sentimos, Senhor, porque os nossos olhos estão cegos e porque nossas mãos se atrofiaram. Mas hoje nós queremos renovar, ó Deus, renovar o nosso compromisso contigo. Comemos do pão, bebemos do cálice, lembramo-nos do sacrifício feito por Jesus por nós. Não fomos nós que chegamos aos céus, mas os céus desceram a nós. Não fomos nós que nos fizemos deuses para conhecer o grande Deus, mas foi Deus quem se fez carne e experimentou a humanidade, e como ser humano viveu na condição de servo. Tu vieste a nós, Senhor, e riscaste o caminho, traçaste o caminho pelo qual nós agora podemos nos achegar a Ti. Aceitamos este convite, Senhor. Ouvimos a voz: vinde a mim, todos. Acolhemos, ó Deus, a palavra do Evangelho.
as boas novas de salvação. Decidimos crer. Decidimos crer que Deus nos ama, decidimos crer que há perdão para os nossos pecados, decidimos crer que há vida eterna, decidimos crer que há algo além daquilo que os nossos olhos veem, há uma esperança em algo muito mais elevado que a nossa mente possa imaginar. E estamos aqui, Senhor, como um povo que tem fé, como um povo que acredita, que vive não pelo que vê, mas vive pelo que sabe. E sabe porque ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, e o Evangelho frutificou no coração. Oramos por nós, Senhor, por nossos filhos, por nossos amigos e familiares, por aqueles que ainda não te conhecem e precisam conhecer. Que de alguma forma a nossa vida seja instrumento para que o Evangelho chegue a eles e eles tenham a mesma graça, a mesma dádiva, a mesma bênção que hoje nós temos. Sustenta, Senhor, sustenta aqueles que ainda precisam te conhecer, até que a árvore dê fruto e esse fruto glorifique o teu nome. Oramos, Senhor, agradecidos por Cristo nosso Senhor, por tão grande salvação que está além da nossa compreensão, que está além, ó Deus, do que os nossos julgamentos podem perscrutar. O Senhor é além, o Senhor transcende. Nós simplesmente nos curvamos diante do Deus infinito em graça, em amor, em justiça, misericórdia e bondade. Amém.